Quando Simão Salomé chegou em Divinópolis em março de 1942, encontrou aqui aproximadamente 30 mil habitantes. Divinópolis, o maior centro industrial do oeste mineiro, atesta o poder realizador dos seus habitantes. Seu desenvolvimento industrial, que é inegavelmente um dos maiores do estado montanhense, é dos mais ativos e prósperos. Sua topografia e seu traçado oferecem aos visitantes magnífica impressão. Longas avenidas, ruas retas e belos jardins colocam Divinópolis lado a lado com os mais adiantados centros do estado de Minas Gerais. Natural de Cláudio, Simão, recém-formado em Direito, percebeu na cidade um vasto campo para atuar profissionalmente. Quando eu vim para cá, Divinópolis não tinha nem calçamento, muito menos asfalto. Entre as indústrias pesadas de Divinópolis, destaca-se a Companhia Mineira de Siderurgia, produtora de ferro Gusa, cujo segundo alto forno foi há pouco inaugurado. Os ilustres hóspedes da cidade visitam a importante siderurgia local. O alto forno inaugurado recebe a bênção litúrgica. Com a inauguração desse alto forno, a produção teve um aumento de 80 toneladas por dia. Com um patrimônio de 15 milhões de cruzeiros, a poderosa empresa exporta ferro Gusa para São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Argentina. Ao longo desta semana, trouxemos matérias que passaram desde o início da cidade ao desenvolvimento industrial, logístico, populacional e as grandes obras que a tornaram um diferencial do Centro-Oeste. Divinópolis hoje possui mais de 70 mil carros registrados segundo a Divitrans, mais de 140 mil imóveis, sendo 133 mil cadastrados, e aproximadamente 210 mil habitantes. Simão acompanhou ao longo destas décadas este desenvolvimento. Para ele, o crescimento foi rápido. A população disparou a crescer, tá vendo? As indústrias eram só de fundição e marcenaria, tinha a fábrica de móveis de José Natividade, tinha cerâmica do Canavarro Gontijo. Há pouco mais de um ano, surgiu uma grande empresa que se dedica aos melhoramentos da cidade, possuindo moderníssima cerâmica produtora de telhas, tijolos, ladrilhos e outros artigos do gênero. Você sai aí na 1º de junho, na Goiás, na Pernambuco, tá vendo? Você percebe a mudança, quer ver? Nas lojas, tanto de dia como de noite. Antes, elas eram mal iluminadas, as vitrines mal arrumadas, tá vendo? Agora não, mudou, não é? Mudam os costumes, muda a população porque ela cresce. Ao encontrar um amigo, Simão conta que perguntou o que ele estava achando de Divinópolis. Tá bom ou não? Ou está ruim? Ele falou assim, olha, doutor, Divinópolis está muito bom, tá vendo? Mas já foi muito melhor. Eu falei, mas quando? Ele falou assim, quando a gente, para atravessar a rua, não precisava olhar nem para uma banda nem para outra. Não tinha perigos, né? E a gente andava na rua ou em cima da poeira ou em cima do barro. Todos os colégios de Divinópolis se fizeram presentes no monumental desfile. Carros alegóricos contando a história do município que ocupa lugar de destaque na vida do estado de Minas Gerais. Divinópolis era o trajeto dos aventureiros que buscavam ouro na cidade de Pitangui. A partir daí, núcleos formaram-se próxima à região da Catedral. Nascia o Arraial do Divino Espírito Santo. A história de Divinópolis começa realmente ali
na passagem do Itapecerica, onde está hoje a ponte Padre Libério, na entrada do bairro Niterói, que faz a ligação do bairro Niterói ao centro da cidade. Depois se estendeu um pouco ali onde está a rua Antônio Florentino e um pouco mais tarde na região onde está hoje a Catedral, que era o antigo Largo da Matriz. A primeira estação ferroviária construída na Rua do Comércio e a Companhia Mineira de Siderurgia fizeram da área a mais populosa, até a chegada dos franciscanos em 1924. Inicialmente, eles vieram para amenizar as divergências entre os católicos e os protestantes. Porém, tiveram uma participação muito mais ampla. Fundaram a Matriz de Santo Antônio, o prédio do convento e o primeiro curso superior, a Faculdade de Teologia. A vinda dos franciscanos para Divinópolis em 1924, para assumir a paróquia do Divino Espírito Santo, que era a única paróquia existente na época, essa vinda dos franciscanos foi importantíssima em vários aspectos, tanto no aspecto da mudança do eixo da cidade, que era ali na Praça da Matriz, na praça atual Dom Cristiano, com a vinda dos franciscanos para a construção do convento de Santo Antônio, ali na Rua Minas Gerais, com a 21 de abril, a construção do santuário o incentivo à devoção a Santo Antônio, né, que é o padroeiro da paróquia de Santo Antônio. Em 1940, pelas mãos de Fábio Notini, instala em Divinópolis a primeira fábrica de tecidos. De forma inesperada, o empreendimento muda o quadro econômico da cidade. Por volta de 1980, 90, começou a sentir fortes crises na área da siderurgia, que era um ponto importante, né, dentro da economia local. Com o arrefecimento da indústria siderúrgica, a cidade procurou essa alternativa, que foram as confecções, que hoje tornou Divinópolis conhecida como um grande polo das confecções no país. 96 anos após a emancipação, com mais de 200 mil habitantes, o município é visto como polo da região centro-oeste, um desenvolvimento ininterrupto para que a cidade continue escrevendo outras páginas desta história. Nós estamos às voltas aí do centenário da cidade e é importante que Divinópolis caminhe para o bem, para resolver problemas sérios ainda que existem, não é, com relação à pobreza, né, não tanto quanto outras cidades, mas há bolsões de pobreza na cidade, há problemas seríssimos com relação ao lixo, à poluição do rio Itapecerica, que é um problema que vem se arrastando há décadas, não é? E a gente vê cada vez mais o rio morrendo, e é um rio que traz vida para a cidade, não é? E a cidade tem que se voltar para ele, para tentar recuperá-lo, para que ele se torne novamente um rio puro, límpido. Cidade Esperança, tu sonhas e anseias, por lindo futuro, de veras grandezas. A letra do hino de José Pereira Brasil já visualizava grandioso futuro, terra de crescimentos ousados, oportunidades e ainda receptiva a quem nela permanece ou simplesmente passa. O Pereira de Moura é uma cidade que tem muito recurso, é uma cidade que não precisa ir em Belo Horizonte, tem muito recurso, o que quer que tem, sabe? Pessoal hospitaleiro, pessoal bom, pessoal humilde, pessoal que não cuidando da vida, pessoal simples. Divinópolis é Oeste Minas, é uma grande cidade. Município de destaque na malha ferroviária, siderúrgica e têxtil. Desde o início se mostrava detentor de importantes indústrias como a primeira usina de álcool motor gerado através da mandioca da América Latina. Num período difícil, onde a palavra de ordem era contenção. Essa questão dessa variedade de emprego tem sim. Agora o que falta mesmo é estar dando mais oportunidade para as pessoas estarem podendo assim optar. Cidade de contrastes. De um lado, cultura e educação. De outro, segurança e espaço físico conturbado. Está faltando muito na parte, principalmente da saúde,
Precisa melhorar muito. Segurança também da cidade. Educação, sempre expansiva, visando a formação de profissionais capacitados para as carências do mercado atual. Pensando hoje em Divinópolis, né, a vinda da UFSJ para cá traz diferentes benefícios, né? Então não estamos preocupados só com ensino de qualidade, preocupados também com pesquisa, com extensão, então é levar para a comunidade, né, os projetos que são desenvolvidos, né, na universidade. Abrindo mais cursos vai dar mais oportunidade, porque a escola federal ela é essencial, né? A região aqui precisa muito, ainda mais que a universidade aqui é responsável pela área da saúde. Vai ser até mais fácil poder arrumar um emprego depois. A região está carente na área de saúde. Cultura marcada por manifestações diversas: poesia, artesanato, pinturas e teatro. Mas em linhas gerais eu fico vendo que realmente o Teatro Gravatá, ele ocupa no coração divinopolitano. Primeira questão histórica importante aqui, que foi a primeira usina de álcool motor, né, da América Latina, que hoje se transforma num espaço lindo, muito bonito, um teatrinho realmente que em todo lugar de Minas Gerais que você vai, que as pessoas estiveram aqui, as elogiam. Efetivamente ele cumpre uma missão não só cultural, como também institucional para a comunidade divinopolitana, seja em apresentações teatrais, seja em apresentações musicais, mesmo em simpósios e encontros também que envolvem a cultura e outros assuntos que a comunidade ocupa aqui. Cenas conflituosas também marcaram as diferenças da cidade do Divino. Denúncias, superlotação de presídio e trânsito complicado são alguns dos fatores que estão presentes no dia a dia. Transdivinópolis é uma criança, ele está desenvolvendo ainda com as mudanças todas da prefeitura, com a Divitrans, e vai dar uma nova vida ao Transdivinópolis. Mas para que nós tenhamos isso, nós tenhamos que ter uma educação, tanto dos motoristas quanto das pessoas que gerem o trânsito. Dessa forma, cada um de nós tem que fazer uma parte. Esta é a Divinópolis de Cantos, encantos, encontros e desencontros, mas acima de tudo, no caminho rumo ao progresso. Ao chegar em Divinópolis, o que fica nítido são os prédios. Talvez os divinopolitanos nem percebam por estarem tão acostumados, mas os arranha-céus dão à cidade um ar de metrópole e enchem os olhos de muitos. Nos últimos anos, a cidade experimentou um forte crescimento no setor habitacional. Foi a partir da década de 70 que a verticalização expandiu. Ao completar 97 anos, a realidade é outra. Centenas de prédios formam uma vista panorâmica de imensa diversidade. A gente observa Divinópolis até como polo da região, o que diferencia de outros municípios, quando você percebe em visitas ou até mesmo quando você recebe pessoas de outras cidades, que denota-se e que se destaca a questão do crescimento vertical da cidade. O crescimento vertical da cidade é uma coisa que traz um atrativo visual muito grande e que a gente percebe que muitas das vezes isso traz o investidor, atrai o investidor para Divinópolis. Então é como as pessoas dizem lá fora, Divinópolis tem um ar de cidade grande. Só no mês de abril foram aprovados pelo município 75 novos projetos de construção de edifícios. Destes, 4 têm mais de 5 andares. O que a gente busca é que essa expansão seja de forma ordenada. O que a gente quer fazer é acompanhar a lei de uso e ocupação do solo está precisando ser renovada, ser readequada. E o que a gente quer fazer neste acompanhamento é criar esses critérios para que ela seja uma ferramenta de uso para a população e de que atenda em prol do desenvolvimento de Divinópolis, só que de uma forma organizada, planejada e acompanhada. Cordas, luvas, capacete e uma espécie de cadeirinha. Estes são os equipamentos obrigatórios dos bombeiros para salvamentos à altura. O 10º Batalhão em Divinópolis é referência na região nesse tipo de treinamento. Para eles, todo cuidado é pouco e não falta disposição.
para chegar no final e você ter o êxito de fazer uma operação de salvamento à altura com total segurança, é passado por vários momentos, né? É onde que na formação você já começa a ser introduzido a respeito de todo o equipamento, né? E todo o princípio de experiência do contato com o seu corpo fora do solo, né? Então é no momento de formação que você vai adquirindo o treinamento para chegar no ponto de fazer o salvamento e prestar um serviço de qualidade para a sociedade. Os militares são treinados e capacitados para fazer vistorias e análise dos projetos em edifícios. De acordo com o Corpo de Bombeiros, na cidade existem 3.297 prédios com projeto de segurança contra incêndio. Destes, 2.806 são até 4 pavimentos, 399 até 8 pavimentos e 92 com mais de 8 andares. Para a expedição do habite e do alvará da prefeitura, o Corpo de Bombeiros, obrigatoriamente, por questões de leis estaduais e leis municipais, tem que realizar o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, tem que liberar essa edificação no que tange a segurança contra incêndio e pânico. Somente após a liberação por parte do Corpo de Bombeiros, a prefeitura emitirá o habite e o alvará para a construção e para a habitação dessa edificação. Prestes a completar 97 anos, Divinópolis se destaca entre as cidades da região. Com mais de 200 mil habitantes, a Princesinha do Oeste se tornou um pilar importante da economia mineira. Um exemplo é a confecção, que surgiu como alternativa de renda em uma época de dificuldades para os divinopolitanos. Esse boom realmente da confecção, muito devido às demissões que ocorreram na rede ferroviária. Foram demissões em massa, um corte violento, e aí esses maridos se viram desempregados, porém com algum recurso, né, dos seus acertos de fundo de garantia, acertos rescisórios, e viram as esposas trabalhando dentro de casa. E aí é onde eles injetaram um pouco de recurso e ampliaram aquelas pequenas máquinas que existiam no quintal de casa e começam realmente as fábricas de forma informal inicialmente, depois vindo para a formalização, isso na parte de produção. As 1.200 empresas de confecção geram cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos e fazem de Divinópolis uma vitrine para o Brasil e o mundo. Nada mais justo do que ter o título de capital da moda. Nós hoje produzimos, né, modinha, confecção infantil, jeans, moda praia, enfim, tudo aquilo que realmente o mercado exige, Divinópolis está apto a atender e atender com qualidade. Temos também participado no Rio de uma feira realmente de expressão nacional e internacional, onde 8 empresas anualmente têm participado, e nós temos feito disso aí um rescalonamento, ou seja, a cada ano nós estamos proporcionando 2 novas empresas em participarem desse projeto, para também ter o conhecimento de como se pratica, né, o comércio de confecção e moda dentro do estado. Outro setor característico da cidade é a siderurgia. O setor de ferro-gusa sempre foi extremamente pungente na economia de Divinópolis, apesar de estarmos vivendo um momento de baixa, mas historicamente sempre foi o setor mais significativo, chegando a representar em torno de 60% do PIB da cidade. Dividindo um pouco essa responsabilidade com o setor confeccionista e o setor de prestação de serviço, fazendo com que o município sinta menos os impactos das crises setoriais. Em 2008, o setor passou por dificuldades. Atualmente, são 11 siderúrgicas em Divinópolis. A expectativa de melhora é discreta. As perspectivas para o setor de ferro-gusa, pelo menos no curto prazo, não são as melhores. Nós temos enfrentado uma série de dificuldades, principalmente a retração do mercado mundial. E o setor de ferro-gusa é extremamente dependente da exportação. Nós dependemos de pelo menos 60% a 65% do mercado externo. Com essa redução do mercado, faz com que a oferta no mercado interno seja superior à demanda, o que causa queda do preço e o que, consequentemente, causa prejuízo para o setor. Então, eu não vejo, sinceramente, no curto prazo, uma reação para o setor siderúrgico mineiro e divinopolitano, não. Seja na confecção ou siderurgia, o principal pilar da economia de Divinópolis é o povo.
Tempo, fator primordial para a construção da cultura de um povo. Preservação, ato de suma importância para registros na posteridade. Junto ao tempo e à preservação estão os guardiões desses bens. Bens que não têm preço. Nós temos que ter este cuidado de preservar bens culturais. Por quê? Para quê? É para termos identidade cultural. Então, os bens móveis e imóveis, e assim como também bens imateriais, né? Os mitos, as lendas, a filosofia, o sistema jurídico, os costumes, a moral, tudo isso faz parte da cultura humana, do espírito humano, da ideologia do homem. Às vezes considerados quinquilharias, mas na verdade expressões culturais do povo, marcos de suas conquistas e evolução. Os bens materiais e imateriais perfazem a junção do que fomos, o que somos e o que seremos. A cidade não brotou, puf, aí de repente não. Ela também tem uma história, quando nasceu e tudo. E há testemunhos dessa história. Aqui ainda é a sua memória, é o que essa cidade já viveu para chegar onde está. O trabalho desempenhado pelos guardiões da história se faz de forma persistente e voraz, já que os embates são grandes. Na cidade, esta realidade não é diferente. Inicialmente tem uma lei, no tempo do prefeito Aristides Salgado, que prevê isso, prevê. E então, aos conselheiros, nos casos somos nós, gente sensível a esse tipo de coisa, que se reúne para estudar, para pensar, para refletir sobre isso. E daí aí vêm os técnicos, vêm os historiadores, vêm os arquitetos e olham e realmente tem história por isso, merece ser tombado. Vários são os patrimônios que representam a cultura do povo de Divinópolis, mas infelizmente alguns estão esquecidos. Preservar as coisas não significa estagnação da transformação do homem no tempo, no espaço. Ao contrário, simplesmente você pode perfeitamente conviver numa cidade, né, que está se transformando, crescendo, mas conservando seus bens culturais, valores significativos, afetivos da história. Divinópolis não é uma cidade histórica, mas tem história. É isso que a gente está querendo preservar. Divinópolis, o maior centro industrial do oeste mineiro, atesta o poder realizador dos seus habitantes. Seu desenvolvimento industrial, que é inegavelmente um dos maiores do estado montanhense, é dos mais ativos e prósperos. Sua topografia e seu traçado oferecem aos visitantes magnífica impressão. Longas avenidas, ruas retas e belos jardins colocam Divinópolis lado a lado com os mais adiantados centros do estado de Minas Gerais. Os trilhos trouxeram progresso. Geograficamente, a cidade é um eixo de entroncamento ferroviário de grande logística. As linhas da modernidade abriram espaço para quem buscava novas oportunidades. Neste período, nomes como Juvelino Rabelo, Pedro X. Gontijo e Antônio Olímpio de Moraes idealizaram uma parte do retrato que seria Divinópolis. Rapidamente, a ferrovia cresceu e gerou outro grande setor, o siderúrgico, com a produção do ferro Gusa. Entre as indústrias pesadas de Divinópolis, destaca-se a Companhia Mineira de Siderurgia, produtora de ferro Gusa, cujo segundo alto forno foi há pouco inaugurado. Os ilustres hóspedes da cidade visitam a importante siderurgia local. O alto forno inaugurado recebe a bênção litúrgica. Com a inauguração desse alto forno, a produção teve um aumento de 80 toneladas por dia. Com um patrimônio de 15 milhões de cruzeiros, a poderosa empresa exporta ferro Gusa para São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Argentina. A partir dos anos 50 e 60, a cidade presenciou mudanças físicas que a marcariam profundamente, como a reorganização de ruas e avenidas já com ares de uma cidade grande.
Entre as décadas de 80 e 90, dois políticos alternaram o executivo, Galileu Machado e Aristides Salgado. Primeiro Galileu, que assumiu assim que Dr. Fábio Botelho Notini se afastou no último ano de mandato. Em seguida, quem assume a prefeitura é Aristides Salgado. A primeira medida foi reestruturar a casa e trazer a comunidade para participar das decisões. Depois, a economia. Aristides descentralizou o governo. Um exemplo disso foi a dissolução da DEMUSA, Departamento Municipal de Saúde, para SEMUSA, Secretaria Municipal de Saúde, e outras secretarias. Nós tivemos que fazer uma reorganização, uma reestruturação no governo. A arrecadação da prefeitura era muito pequena, né? E nós tínhamos que aumentar essa arrecadação. Para não sacrificar o contribuinte, de maneira bastante gradativa, nós aumentamos paulatinamente, né, a arrecadação da prefeitura. Em 1989, Galileu assume novamente a prefeitura. Neste mandato, ficou conhecido como o prefeito que constrói pontes. Um passo importante. Divinópolis surgiu ao leito do Itapecerica, mas precisava vencê-lo para ligar os dois lados da cidade. A minha vida foi construindo, meu pai também toda a vida construiu, e então vou interligar os povos, né? Como diz o Ronan Tito, na inauguração da ponte do Danilo Passos, né? Que as pontes interligam os povos, e realmente, né? Eu não tiro isso da cabeça que no dia da inauguração, no discurso dele, ele disse isso.